dia, boa tarde, tudo bem com vocês? Vamos a uma aulinha de história sobre mercantilismo. Qual é a habilidade que você precisa desenvolver nesta aula? Tá? Entender as lógicas mercantis. O que é uma lógica mercantil? É uma atividade comercial, certo? Então, a lógica mercantil é como que os europeus, enquanto metrópoles, tinham lucro com a exploração da atividade comercial de compra e venda, ok? Isso aqui precisa ficar claro nesse tempinho que a gente vai passar junto, tudo bem? Então, vamos lá. Para início de conversa, qual é a importância do comércio em nosso cotidiano? Só deixa eu colocar um acento aqui, que eu me esqueci de colocar um acento aqui, gente, me desculpe, tá? O comércio, ele é muito importante para que nós tenhamos acesso às mercadorias fabricadas ou produzidas em outras regiões. Então, no caso da nossa cidade, a gente tem vários tipos de comércio. A gente tem o comércio popular, a gente tem o comércio varejista, a gente tem o comércio de feiras, que são de produtores locais, e também temos hoje o comércio virtual, que é o comércio digital, né? Então, você pode comprar produtos de outras regiões, principalmente agora durante a pandemia, foi um comércio que cresceu muito e favoreceu o consumidor final, porque você tem mais acesso a descontos, você tem mais acesso a produtos não só do seu país. Certo? Então, qual é a importância do comércio? É você trazer para o consumidor final, fazer a ligação entre quem produz, quem fabrica e o consumidor final. Continuando. Rotas comerciais. Nesse slide aqui, o que eu quero que você perceba? O que são rotas comerciais? Nós temos uma metrópole, que é a metrópole de Portugal, por exemplo, tá? Aqui da Península Ibérica. O Brasil está aqui. A nossa metrópole, ela tem vários caminhos, várias rotas para a obtenção de lucro. Então, rotas comerciais são caminhos feitos constantemente para compra e venda de produtos. Esta compra e venda de produtos, ela tem como objetivo principal a aquisição de lucros. Tudo bem? Então, rotas comerciais. O que são rotas comerciais? São caminhos feitos para a obtenção de lucro através das atividades comerciais. Continuando. Esse slide ele é muito importante, então eu vou me demorar um pouquinho mais nele aqui. Eu quero que vocês prestem bastante atenção. Durante o período em que a gente está estudando, que é o período mercantilista, de colonização, nós temos uma forma de governo que é predominante, que é o Estado absolutista. O que é o Estado absolutista? O Estado, na figura de um rei, possui poder absoluto sobre a economia, a política, a organização social. Este rei absolutista, ele apoia os negócios da burguesia. Quem são os burgueses? São os comerciantes, são os banqueiros, são aquelas pessoas que vendem ou, de alguma forma, financiam esse processo de compra e venda. E ele sustenta a nobreza. A nobreza, ela não trabalha, ela não produz. Então, o rei absolutista, ele precisa criar mecanismos de explorar e aumentar os seus lucros nas atividades comerciais da burguesia. Com qual objetivo ele fazia isso, tá? Ele precisava fortalecer o seu poder ainda mais. Quanto mais forte ele fosse, mais difícil alguém de ele perder o seu poder, de ele perder seu trono, certo? E como essa força ela era medida? A partir disso aqui, ó, do metalismo, que são os mecanismos de entesouramento. O que isso significa? Acúmulo.
Quanto mais metais preciosos, tá? Esse rei tem nos seus cofres, mais poder ele tem. A medida do poder do rei é o acúmulo de metal. Para que isso aqui aconteça, ele vai criar alguns meios, alguns princípios, tá? O primeiro princípio é o protecionismo. O que significa o protecionismo? É você proteger as suas fronteiras comerciais. Todos os produtos que entram nos países, eles sofrem uma taxação, um imposto. Então, um produto que para o fabricante ele venderia por R$5, quando você utiliza esse princípio protecionista aqui, com taxas, ele pode ser elevado a R$10, R$20, entendeu? Ele sobe o preço é muito maior. Outro meio é o colonialismo, que é a exploração das colônias. Então, quanto mais colônias eu tiver, quanto mais eu explorar essas colônias, mais eu fortaleço aqui o meu poder. Outro meio, a pirataria. Por meio dos corsários, tá? Muitos países, eles incentivaram esse processo da pirataria. Por quê? Porque os piratas, os corsários, eles iam até os navios, principalmente os espanhóis, que iam com muito ouro da América do Sul para a Europa. Eles sequestravam esses navios, roubavam o ouro e parte desse ouro roubado era dividido com o rei, com um determinado rei a que eles serviam, certo? E a balança comercial favorável. O que isso significa? A balança comercial favorável é você vender mais e comprar menos. Então, se você tem lá na sua casa um gasto, você recebe R$100 de salário e você gasta 150, a sua balança comercial ela está desfavorável. Então, se você ganha 100, você tem que gastar 50, porque você precisa acumular R$50 daquilo que você ganha. Então, balança comercial significa você vender mais do que compra. Próximo slide. O Pacto Colonial. No princípio mercantilista do colonialismo, o Pacto Colonial ele é muito importante porque a colônia ela só pode comprar e vender da metrópole. A metrópole é aquela que leva os produtos da colônia para a Europa e é aquela que traz os produtos da Europa para a colônia. Então, a metrópole ela visa o lucro. Ela ganha com a venda dos produtos tropicais advindos da colônia para a Europa e ela lucra com a venda desses produtos europeus aqui na colônia. Então, se a colônia só pode comprar e vender da metrópole, ela é refém desse tipo de comércio. Então, a metrópole, ela lucra em cima da compra e venda da colônia. No caso, o Brasil era colônia de Portugal. Comércio triangular também é outra maneira de gerar lucro, tá? Você sai aqui do seu continente europeu, vai até a África, você compra escravos, você pode trocar escravos por produtos manufaturados ou por algum produto que você está revendendo das suas colônias. Pega esses escravos, traz eles aqui para a América Central ou para a América do Sul, troca por produtos tropicais, principalmente a cana-de-açúcar, e revende esses produtos tropicais aqui dentro da Europa. Dessa forma, esse comércio triangular aqui, ó, é mais uma maneira encontrada pelos europeus de obter lucro através das atividades mercantis. Dentro da nossa colônia do Brasil, tá? A cana-de-açúcar ela é a principal fonte de rendimento para Portugal. Só que ela não é só uma fonte de renda, ela é também uma forma de você consolidar a colonização no Brasil. Então, o engenho aqui, que é a Casa Grande, ele é formado por toda uma estrutura que ela visa não só a questão econômica, a produção do açúcar para levar para a metrópole, como também a manutenção do território e o poder político. Então, o senhor do engenho, ele não tem só a função
de produzir o açúcar. Ele também tem a função política dentro do engenho e de proteção do território. Então, para Portugal, a cana-de-açúcar ela foi muito importante para obter o lucro e para controlar a colônia brasileira. Então é isso, pessoal, que eu tinha para falar para vocês. Qualquer dúvida, vocês podem mandar no meu WhatsApp, tá? A qualquer momento, coloca lá a dúvida que eu respondo. Vocês farão uma atividade online sobre isso que eu passei para vocês e eu estou à disposição de todos. Um abraço e até mais.